Olá, boa tarde, bom dia, depende de onde você esteja. Meu nome é Anax de Lima e hoje eu vou falar sobre a história da inteligência brasileira, ok? Esse é o tema de hoje da live. Nós vamos começar. O Brasil ele tem uma área que seria de 8.560.000 quilômetros quadrados e mais um pouco. Nós temos hoje 210 milhões de pessoas, 27 estados e mais o Distrito Federal. O Brasil faz fronteira no norte com o Oceano Atlântico, no leste com o Oceano Atlântico, a oeste com todos os países da América Latina, com exceção do Chile e do Equador. E ao sul faz fronteira com a Argentina e o Uruguai. Tá? O Brasil ele é um país assim que a gente pode considerar ele atípico em relação à América Latina, porque ele não está naquela característica, naquele tema de apresentação da América Latina, os temas básicos. Ele não está na Cordilheira dos Andes e ele fala uma língua diferente da maioria dos povos da América Latina, que é fala português, né? E a América Latina fala espanhol, língua espanhola. E também não existe nenhuma das civilizações pré-colombianas, as clássicas, elas não estão no Brasil, que são os temas que apresentam a América Latina. Então o Brasil é como se o Brasil fosse um país um pouco atípico. Agora nós vamos falar dos temas de apresentação do nosso país. O Brasil tem como tema principal de apresentação as reservas naturais, que são a Amazônia e o Pantanal. São os nossos principais temas de apresentação. Nós podemos citar como duas, principalmente a Amazônia. Nós podemos também dizer que é um tema que apresenta o Brasil, a Foz do Iguaçu, né? E o cartão postal do Brasil é o Rio de Janeiro, também sempre foi um cartão postal. O Brasil se apresenta, está deixando de se apresentar dessa forma, como o país do samba, do carnaval e do futebol, e também já foi até dentro dos produtos econômicos do Brasil, o país do café e hoje o país da soja e do minério de ferro, né? Da economia. Essas são as principais formas de apresentação. Nós vamos falar agora de um tema chamado Aconteceu na História do Brasil. Os temas que percorrem principalmente a história do Brasil. Nós vamos dividir esses temas por blocos. No bloco 1, nós vamos colocar o primeiro tema, seria o descobrimento do Brasil, né, em 22 de abril de 1500, por Pedro Álvares Cabral, que é um personagem muito mal visto na história brasileira e que depois de descobrir o Brasil fez uma viagem até as Índias. Então ele não termina, o périplo dele não era só o Brasil, depois esteve nas Índias e é um personagem inclusive muito mal visto também em Portugal. No segundo bloco nós vamos colocar dois acontecimentos. E sim, nesse bloco 1 ainda, nós temos ainda a Inconfidência Mineira de Tiradentes, né? O primeiro momento que o Brasil, a primeira grande rebelião nativista inspirada na independência americana, e Tiradentes e a Inconfidência Mineira, esse do bloco 1. No bloco 2, nós temos, esse é o primeiro grande acontecimento histórico que eu gosto do Brasil, 1808, quando veio a família real para o Brasil, né, com a vinda de Dom João VI fugindo de Napoleão, e
aportando primeiro em Salvador, depois no Rio de Janeiro. Então, nos 13 anos de 1808 a 1821, o Brasil começou em 1808. Então, essa história da vinda da família real é uma história que eu acho das mais pitorescas da história universal, não é nem da história brasileira. Um outro episódio foi 1822, que é um período que eu gosto muito desse período também, porque nesse período para mim, foi o momento que o Brasil ia se ruir, né? E a gente deve hoje, se a gente não é um país que se rompeu, se deve principalmente à luta dos baianos contra os portugueses, durando mais ou menos 1 ano e 5 meses, que é um fato que pouca gente conhece. Mas assim, e um outro fato também que eu acho muito interessante do Brasil também no bloco 2, que é a Guerra do Paraguai, que é um episódio onde o Paraguai, um país, uma potência, ficou contra 3 países, Brasil, Argentina e Uruguai, e se deu mal. Era um país muito forte, Paraguai, na época, se deu muito mal. E também no bloco 2 nós temos o segundo reinado, foi o período talvez mais tranquilo da história brasileira, Dom Pedro II e o segundo reinado, com mais de 60 anos de segundo reinado de Dom Pedro. No bloco 3 nós temos 2 eventos, nós temos a proclamação da República por Marechal Deodoro da Fonseca, que foi feita à noite, e a República Velha, naquela época de instabilidade, que o Brasil era uma república que, café com leite, ficava hora no governo de Minas Gerais, hora no governo de São Paulo. Então tinha essa instabilidade. No bloco 4 nós temos outro período que eu gosto, assim, muitos 3 períodos que eu gosto, 1808, 1822 e Getúlio Vargas e a construção do Brasil moderno. Então, o Brasil moderno surge a partir de 1930 com Getúlio Vargas. Teve 2 períodos, o período de 1930 a 1954, são quase 14 anos aí, 24 anos, tirando menos 3 do governo Dutra, vão ser 18 anos de Getúlio Vargas, uma época de ditadura que começa o Estado Novo, e ali, em 1954, ocorrendo o suicídio. E tudo que é moderno no Brasil, os ministérios, a saúde, a educação, começa nesse período. O bloco 5 nós temos os anos JK, que é onde se construiu Brasília, a empresa Novocap. 1956 é o período dos anos dourados, é chamado de anos dourados também esse período. E ali Brasília houve que já era uma ideia lá atrás, houve uma ideia do desenvolvimento nacional. Brasília integrou aquela região ali do centro-oeste e hoje ainda continua sendo a capital federal. Mas já havia um projeto lá na época, lá na proclamação da República e mais para trás ainda, de construção de uma capital no centro do Brasil. Nós temos também, no bloco 6, nós temos o período de ditadura militar, que foi de 1964 a 1985. Então, no período áureo, nós temos o período Castelo Branco, Costa e Silva, o AI-5, e o período AI-5, Costa e Silva e depois Médici, principalmente Costa e Silva e Médici, foi o auge da ditadura. E depois nós temos os 3 períodos de abertura com Geisel Figueiredo e mais um. São 6 grandes presidentes da época militar. E depois de 1985, nós tivemos o período da Nova República, cujo o primeiro presidente iria ser Tancredo Neves e acabou sendo José Sarney, e hoje nosso presidente é Jair Bolsonaro. E agora nós vamos falar das pessoas que fizeram o Brasil do passado, né? A gente tem entre as pessoas
nós vamos também dividir por blocos para que as pessoas entendam melhor. No primeiro bloco nós temos, talvez seja o nosso maior brasileiro, o primeiro brasileiro e o maior brasileiro, o mais ilustre, estudou todas as instituições brasileiras, percorreu todos esses caminhos, que foi o negro Machado de Assis, o maior escritor do Brasil. Teve muito sucesso no conto, no romance e na crítica. Foram suas principais, suas obras mais famosas, Dom Casmurro e Memórias Póstumas. E dentro desse bloco aí também, que é um bloco do Império, nós podemos citar outras pessoas também, Joaquim Nabuco, com seu livro Estadista do Império, e aquelas pessoas, aquela época era uma época de efervescência literária. Nós podemos citar também pessoas como José do Patrocínio, Quintino Bocaiúva e outras pessoas que são deste período. No bloco 2 nós vamos citar, esse também é o bloco que eu mais gosto, que é as pessoas que fazem parte da identidade cultural brasileira. Então nós temos Câmara Cascudo, Mário de Andrade e Gilberto Freire. Câmara Cascudo, o maior folclorista do Brasil, foi folclorista, primeiro folclorista. Depois trabalhou muito também literatura oral, sociólogo, historiador e etnógrafo. Tá? O segundo, Mário de Andrade, que teve maior destaque como literato, apesar de ser folclorista, tem mais de 21 documentos, e com Macunaíma, né? E por último, musicólogo. Então, Mário de Andrade era literato, musicólogo, folclorista e musicólogo. E o terceiro é Gilberto Freire, que era eminentemente um sociólogo, muito da linha de Herbert Spencer, e sociólogo, era historiador e era etnógrafo. Talvez não classificaria Gilberto Freire como um antropólogo. No bloco 3 nós temos o bloco dos... No bloco 3, esse aqui foi o bloco 2 que eu falei agora, nós vamos falar do bloco 3. No bloco 3 nós temos os três grandes nomes da literatura brasileira, talvez, Guimarães Rosa, que são escritores de geografia, de espaço. Guimarães Rosa, com o Grande Sertão Veredas, Graciliano Ramos, com Vidas Secas, e Euclides da Cunha, com Os Sertões. Euclides da Cunha faz uma obra que engloba geografia, botânica, zoologia, psicologia, psiquiatria. É uma obra muito, e que na verdade o Vargas Llosa depois vai fazer o livro A Guerra do Fim do Mundo. Nós temos assim, esse é o bloco 3, o bloco 4, nós temos o bloco dos pesquisadores indígenas, as pessoas que elevaram o índio. Primeiramente nós temos dois nomes que vale ser lembrado, Gonçalves Dias e José de Alencar. Gonçalves Dias, vale a pena você ver a Canção do Exílio, e Juca Pirama, Canção dos Tamoios, e José de Alencar, Iracema e o Guarani. Depois nós temos, para mim, que foi o grande indianista brasileiro, o grande que criou o Parque do Xingu, que foi Cândido Rondon. Depois nós temos Cândido Rondon, nós temos Orlando Vilas Boas, e nós temos Darcy Ribeiro, foi o último, talvez, dessa linha de pesquisa indianista. No bloco 5, nós temos as pessoas que exaltaram a pesquisa negra no Brasil, e que a gente tem como grandes nomes Nina Rodrigues e Arthur Ramos. E a gente pode citar, que a gente vai também falar lá na frente, a gente pode citar Lima Barreto também como uma dessas pessoas que tenta dar um caráter negro, um caráter de estudo negro para o Brasil. No bloco 6, nós temos um bloco bem heterogêneo, esse bloco aí. Nós temos um nome do teatro, que é o cara que funda, que moderniza o teatro brasileiro com Vestido de Noiva, que é Nelson Rodrigues, em 1942, com a participação do Ziembinski, com aqueles múltiplos palcos, múltiplos cenários.
Nós temos outro mais moderno, né, que foi talvez o último grande nome da cultura brasileira, Ariano Suassuna, que se notabilizou e que as pessoas têm esse lado do humor dele, mas o lado dele forte é o movimento armorial, que é transformar a cultura brasileira, a cultura popular, em cultura erudita, e as pessoas têm dificuldade de perceber essa grandiosidade dele. Nós temos também o nosso músico clássico padrão, que é Villa-Lobos, que tem mais de 2.000 obras e se destaca as Baquianas, a Baquiana número 5, se destaca o Trenzinho Caipira e se destaca em Villa-Lobos também as peças de choro. Tá? Nós temos nosso grande inventor, Santos Dumont, que na verdade o avião é uma descoberta de várias pessoas, era um humanista e não é uma descoberta de uma só pessoa, mas Santos Dumont participou no desenvolvimento do avião e é o nosso grande nome da parte das invenções. E também por último nós temos Paulo Freire, que fez o seu método lá na cidade de Angicos, o método do tijolo, né? Onde ele construiu uma obra, e talvez foi o último grande nome da educação brasileira, que a educação brasileira é muito pobre, ainda tem uma lacuna muito grande. No bloco 7, nós temos 3 pessoas que eu acho da literatura de novo, mas um outro bloco de literatura. Nós temos Monteiro Lobato, grande nome da literatura infantil, mas não só da literatura infantil. Era uma literatura pedagógica para criar uma consciência na criança, e que também muita gente não entendeu isso, e também trabalha muito na renovação da linguagem. Então, o Monteiro Lobato é um educador também. As pessoas não percebem, mas ele tem esse lado. O outro é Lima Barreto, com sua, e as grandes obras de Monteiro Lobato talvez seja Urupês, né? E Reinação de Narizinho, as mais famosas, Jeca Tatu. Lima Barreto, com seu livro Triste Fim de Policarpo Quaresma, fez o mais famoso, criou uma literatura de negrismo, e eu acredito que foi nosso último grande poeta, talvez o maior poeta do Brasil de todos os tempos, por uma questão, não até pela questão de ter acompanhado o Brasil, ajudado a implantar a crônica no Brasil, ter feito o nome de muita gente daquela maneira tímida dele, que foi Carlos Drummond de Andrade, e seus poemas mais famosos E Agora José e Canção de Itabirana. E no bloco 8 nós temos algumas outras pessoas que a gente poderia citar também. Nós podemos citar Sérgio Buarque de Holanda, com Raízes do Brasil, que talvez não é a obra que eu mais gosto, mas eu gosto muito de Visão do Paraíso, construiu e ajudar uma literatura reflexiva. Nós temos o nosso arquiteto Oscar Niemeyer, né? Arquiteto de Brasília, e nós temos também Antônio Cândido, que entregou a chave da literatura brasileira para nós brasileiros. Agora nós vamos falar dos temas de estudos brasileiros, né? A gente vai falar de alguns temas, então a gente vai falar das lendas e mitos do Brasil, né? Entre as lendas e mitos brasileiras nós temos o Boitatá, né? A Mula Sem Cabeça, o Lobisomem, a Iara, o Saci Pererê, o Negrinho do Pachoreiro e o Curupira. Essas são as nossas principais lendas brasileiras, e Câmara Cascudo ele dizia que o Brasil só vai vingar no dia que materializar o saber do folclore. Nós temos agora nossos personagens históricos. Nós podemos citar Tiradentes, Zumbi, Princesa Isabel e os bandeirantes ali na primeira época, e no segundo momento nós podemos citar Lampião e Antônio Conselheiro no segundo momento. Nós podemos citar também um outro tema de pesquisa do Brasil, seria a influência das 3 raças, né? A gente tem que ver que, por exemplo, a grande influência nossa, os portugueses 5 de influência,
os indígenas 3 e o negro apenas 1 segundo câmara cascudo. Então, o português, a maior influência foi pela língua. A nossa feijoada é portuguesa, o pão de ló é português, nós temos a capoeira que veio de Angola, nós temos a mandioca do índio, nós temos o beiju e a rede de dormir também do índio. Essas são algumas coisas assim que norteiam. Nós vamos falar agora da imigração no Brasil. No primeiro momento nós temos os portugueses, os africanos, os holandeses e os franceses. No segundo momento nós temos a colônia italiana, muito ali em São Paulo e descendo, os japoneses também em São Paulo, tem japonês ali em Tomé Açu, os latino-americanos, os alemães, bem ali no sul do Brasil mesmo, e os eslavos, na capital eslava brasileira, que é Curitiba e no Paraná todos, tá? Nós vamos citar algumas mulheres brasileiras agora, nós podemos citar Chica da Silva, Dona Beija, Anita Garibaldi e Leopoldina. E mais recentemente nós podemos citar Chiquinha Gonzaga, Clarice Lispector e Maria Bonita do Cangaço, tá? Entre os negros brasileiros nós poderíamos citar Zumbi de Palmares, Gangazumba, Machado de Assis, e entre as etnias negras, né, nós tivemos no Brasil os raúças, que eram os negros muçulmanos, que até hoje na Bahia tem um prato chamado arroz de raúça e que acabou, na verdade, num tipo de insurreição chamada insurreição malê, que expulsou o povo raúça do Brasil. O povo Fante Achante, que teve muito também no Maranhão, os Minas, os Iorubais na Bahia, que é o povo da Nigéria, e aí pronto. E hoje, modernamente, nós temos muito mais os negros da etnia Banto. Os índios no Brasil, nós temos várias etnias. As primeiras etnias, os tupinambás, os potiguaras, os tremembés, os guaranis, os tamoios e os tabajaras. E mais modernamente nós temos os chavantes, os yanomamis, os macuxis, os xingus, os caiagangues, os ticunas, os guajajaras e os minuanos ali na região sul do Brasil. Então o Brasil ainda tem muito índio no Brasil. Entre as famílias brasileiras nós temos uma família como a de Jerônimo de Albuquerque, a família Albuquerque Maranhão, que depois foi para o Rio Grande do Norte. Nós temos a família Orleans e Bragança, e depois nós tivemos várias famílias do povo, como Silva, como Souza, como Martins, como Rodrigues, como Soares, inúmeras famílias italianas, como os Matarazos. Vamos falar um pouco agora também da fauna e da flora brasileira. Nós tivemos, na fauna e na flora brasileira, nós tivemos, entre as nossas plantas, nós temos a Vitória régia, os seringais, as sequoias e a araucária. São plantas vegetais. Entre as aves nós temos a ema, o guará, o tucano, a ararazu, Então, e nós temos, pronto, essas são as aves, né? Nós temos, entre os mamíferos, nós temos a onça pintada, o peixe-boi, que também é um peixe, claro, né? São os dois. O tamanduá, a ariranha. Nós temos uma ave muito exótica no Brasil, que é a arpia, que é uma maior águia do Brasil. Nós temos o boto, o pirarucu. E nós temos frutas, nossas frutas exóticas, nós temos a jaca, o melão, o mamão, o abacaxi, a manga, que são coisas que fazem parte da nossa cultura. Agora nós vamos falar das danças folclóricas brasileiras, tá? No norte nós temos algumas danças, nós temos o carimbó, o siriá e o boi-bumbá de Parintins. E nós temos ali também,
a marujada de Bragança. Nós temos ali, no Nordeste nós temos o frevo e o maracatu de Pernambuco, a ciranda de Pernambuco, o bumba meu boi no Maranhão, o tambor de milho no Maranhão, o tambor de crioula no Maranhão, o chachado, o coco, que é de Alagoas, a capoeira, a ciranda, já falei. No Sudeste nós temos, e no Rio Grande do Norte nós temos o bambelô, o araruna, o boi-calemba, os cabloquinhos. Nós temos no Sudeste, nós temos o congo, o jongo e a folia de reis. E nós temos no Centro-Oeste, nós temos a cavalhada em Goiás, o cururu e o siriri no Mato Grosso. E nós temos no Sul, nós temos o fandango, a rancheira e o boi de mamão de Santa Catarina, entre as grandes danças, as principais danças folclóricas brasileiras. Nós temos também as invenções brasileiras. Entre as invenções brasileiras, nós temos o balão de ar quente de Bartolomeu de Gusmões, o soro polivalente, o biodiesel brasileiro, um cearense, a abreografia brasileira, o Walkman foi inventado por brasileiro, o chuveiro elétrico, o escorredor de arroz e a transmissão automática são grandes temas brasileiros, são grandes invenções brasileiras. E nós temos a língua, outro tema que a gente poderia abordar no tema de estudo, é a língua e o estilo em Machado de Assis. Daria uma pesquisa também muito legal do Brasil. Machado tem aquela maneira que Gustavo Corsão dizia que Machado escrevia com a graça dançarina, né? Então Machado tem algumas expressões assim, como cresceu como as magnólias e os gatos, ou falou da lua e dos ministros, ou Janjão, hoje tu és um Peralta, ou Marcela amou-me por 15 contos de réis e nada mais. Essa maneira que Machado tem de escrever daria um grande tema de estudo, tá? Muito obrigado. Nós vamos fazer, essa é a parte 1 da história da inteligência brasileira, nós vamos fazer a parte 2, tá? Obrigado.